Seja bem-vindo à nossa jornada do Ministro Excelente, rumo à quinta estrela. Eu estou muito feliz por te ver aqui e saber que você deu início comigo a essa jornada, porque eu sei que muitas pessoas que se cadastraram na jornada já desistiram no meio do caminho. Se você está aqui me assistindo, é porque você está com foco, está determinado, junto comigo, a encontrar essa quinta estrela, a estrela da excelência. Pois bem, toda jornada tem um início, tem um meio e tem um fim. E não é diferente na vida de um ministro de louvor, não é verdade? E também existe uma jornada. E é sobre essa jornada que nós vamos falar nesse workshop. A jornada do ministro de louvor, ela tem basicamente essas três etapas, que é a etapa do pré-ensaio, é o que a gente vai falar na aula de hoje, a etapa do ensaio, que a gente vai falar amanhã, e o último dia do nosso workshop a gente vai falar sobre o terceiro e último estágio. Pois bem, vamos falar hoje da primeira etapa dessa jornada, que é a etapa do pré-ensaio. Eric, o que é pré-ensaio, pelo amor de Deus? Eu só conheci o ensaio e ainda assim muito mal. A gente ensaia todo errado na igreja, nunca dá nada certo, enfim. Agora esse negócio de pré-ensaio aí para mim é novidade. Sim, para muita gente é novidade, mas a partir de hoje isso vai virar o jogo para você. E eu vou te explicar o porquê. Vamos por parte. Qual é a ideia aqui dessa jornada? O pré-ensaio nada mais é do que a preparação para o ensaio. Por que muita gente tem problema com o ensaio e não tem um ensaio produtivo, o ensaio não rende? Porque não há uma preparação para esse dia. Eles simplesmente chegam no ensaio e aí, o que a gente vai tocar, gente? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Qual vai ser a música? E perde esse tempo com coisas que já poderiam ser planejadas antes. Esse é o segredo de grandes grupos de louvor, de grandes equipes, que é um bom pré-ensaio, é o que a gente vai falar na aula de hoje. Quando você tem um bom pré-ensaio, ou seja, quando você se prepara para o ensaio, você chega no ensaio já preparado, você consegue se preparar melhor para o culto, que é a última etapa da nossa jornada. Então vamos direto para a parte prática. Eric, como eu faço para me preparar para o ensaio? Como funciona a preparação do ministro de louvor? Então vamos lá. A jornada do ministro de louvor começa quando ele sabe que vai ministrar tal dia. Então se você tem uma igreja que tem um sistema de escala, por exemplo, começa no momento em que você sabe que vai ministrar no próximo domingo, por exemplo. Você vê lá na escala e fala, eu vou ministrar o louvor no domingo à noite, próximo domingo. Pronto, o seu momento de preparação começa ali. Pensando nisso, existem dois tipos de preparação que você precisa fazer como ministro de louvor. A primeira preparação é a preparação técnica. A segunda é a preparação espiritual. Infelizmente, muitos ministérios confundem cantar com ministrar louvor. Infelizmente, é triste, mas é uma verdade. As pessoas acham que ministrar louvor é simplesmente chegar ali no púlpito, pegar o microfone, cantar 2, 3 músicas e acabou. Como se fosse uma apresentação, como se fosse um show. Só que não é isso. Ministrar louvor é muito além disso. Há uma responsabilidade espiritual muito grande sobre os ombros do ministro de louvor. Há uma batalha espiritual invisível que você não faz ideia. Porque de um lado tem Deus que quer receber a adoração da igreja, o lado da igreja querendo adorar a Deus, e o lado do opositor, do nosso inimigo, que quer impedir, que quer colocar uma areia ali naquela adoração para que ela não aconteça. Por isso existe uma batalha invisível espiritual. Por isso você precisa também se preparar espiritualmente. Eric, como eu me preparo espiritualmente para ministrar o louvor? Primeira coisa que você tem que fazer, orar. A primeira coisa, você não pode dar início a essa jornada sem oração. Você não pode, isso é um erro gravíssimo. Primeira coisa, você sabe, eu vou ministrar domingo que vem. Primeira coisa, você vai orar. Eric, orar como? Qual a finalidade da oração? Simples, é convidar o Espírito Santo para essa tua jornada. Porque você não pode subir no altar para ministrar louvor sozinho. Você não pode subir
independente do Espírito Santo, achando que a sua música é o suficiente para fazer esse trabalho. E não é assim. É pelo contrário. Você precisa convidar o Espírito Santo para conduzir com você aquele momento de ministração de louvor. Nós precisamos aprender a ser dependentes do Espírito Santo. Então, assim que você sabe que está na escala, você faz uma oração, Senhora, Senhor, me ajuda. Me ajuda a escolher um bom repertório. Que música o Senhor quer ouvir da sua igreja nesse dia? Que tipo de ministração eu devo fazer naquele dia? O que a igreja precisa ouvir do Senhor? O que o Senhor quer ouvir da sua igreja? Me usa, me fala comigo. Prepara a equipe e você começa a orar naquele propósito até chegar no dia da sua ministração. Oração, e é orar todos os dias, fazer um propósito mesmo de oração. Éric, mas eu não sei muito orar. Então você vai ter que rever o teu conceito. Rever o porquê você está nesse ministério. Se você quer cantar, mas não sabe orar, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Talvez você não queira ministrar louvor, você queira só cantar, queira só aparecer. E talvez a igreja não seja o seu lugar. Desculpa até ser bem direto, mas não tem outro caminho. Ministro louvor de excelência, a gente não pode pensar só em cantar. Eu quero só cantar para dizer que todo mundo que eu sou um cantor, que eu canto bem. Você está no lugar errado, infelizmente. A igreja não é o seu lugar. A igreja é um lugar de pessoas em busca da quinta estrela da excelência. Servir a Deus, a sua congregação, os seus irmãos, com excelência, dando o seu melhor. Por isso que você precisa aprender a orar, ter uma vida de oração, independente da escala, mas principalmente quando você está na escala para ministrar louvor. Ore, peça a Deus sempre oração. Segunda coisa, acompanhado da oração é o jejum. Você tem que jejuar, principalmente quando você está na escala. Repito, é um momento espiritual, há uma guerra espiritual, você precisa estar preparado. Quando você jejua, você morre a sua carne, o seu eu. Você fica menos carnal e mais espiritual. Quando você está mais espiritual e menos carnal, você está mais sensível ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo quer te falar, ao que o Espírito Santo quer te usar naquele dia. Então é importantíssimo você orar e também jejuar. E por último, leitura da palavra. Você precisa, não só quando está na escala, repito, você precisa ter uma vida devocional, estudo, meditação, oração, tudo isso, enfim, ter uma vida de crente de verdade, né? Mas quando você está na escala do louvor, você precisa se concentrar mais nisso. Você vai pegar uma música, por exemplo, que cante sobre o Salmo 91, exemplo. Então leia o Salmo 91 aquela semana que você vai fazer o louvor. Para você entender o que você está cantando, entender o texto, você se preparar para aquele dia. Então basicamente é assim que se prepara espiritualmente, tá bom? Vamos falar agora de preparação técnica. Éric, como eu me preparo tecnicamente para fazer o louvor? Bom, a gente está falando de louvor, de você é o ministro de louvor. Então estamos falando de música. Música é uma arte. E se você é ministro, você naturalmente vai cantar. Então, canta é uma técnica vocal. Ou seja, existe uma preparação técnica também, que vai desde você selecionar o repertório, que tipo de música você vai cantar, que tipo de culto, é um culto de ceia, é um culto de aniversário, qual o tipo de repertório que eu vou escolher, essa música aqui é adequada para o culto, essa não é, qual o tom que eu vou cantar, isso é um termo técnico que precisa ser preparado. Ah não, Éric, isso aí quando chegar no ensaio a gente vê, eu vejo com os músicos lá qual tom que a gente vai cantar. Aí você perde tempo no ensaio, o ensaio não é produtivo. Entende? Por isso você precisa fazer isso no pré-ensaio. Veja qual o tom que você canta. Você vai, eu vou cantar essa música aqui. Pô, essa música não tá muito alto para mim. Eu queria cantar um pouco num tom mais baixo. Você já avisa a tua equipe de música para se preparar para isso. Manda mensagem para todo mundo que está na escala, que vai tocar e tudo mais. Fala, gente, eu queria cantar essa música aqui, mas eu queria um tom mais baixo. Quando você faz isso, você dá oportunidade para a sua equipe também se preparar para o ensaio. Que eles já vão saber, opa, eu tô tirando. Porque imagina, se você tem uma equipe de músicos, né, já bem estruturados, já com um alto nível técnico, então eles não vão ter dificuldade para tocar música em qualquer tom já lá no ensaio. Mas se você tem uma equipe de músicos do básico até o mediano, até o intermediário, talvez eles não tenham essa facilidade para trocar de tom com rapidez.
E se você chegar para fazer isso no ensaio, você perde tempo, que os músicos vão ficar todo perdido, trocando acorde, como é que é aí, não sei o que, vai ficar todo mundo ali perdido até todo mundo se encontrar, perde esse tempo, quando você vê o ensaio já foi, você não fez nada. Por isso é importante você falar antes. Gente, olha só, vocês estão tirando a música aí, mas eu queria um tom um pouquinho mais baixo, ou meio, ou um tom, ou subir, enfim, talvez seja interessante você... Ah, Eric, eu quero cantar tanto a música da Aline Barros, mas eu sou homem, não fica legal no meu timbre. Claro que não vai ficar. Então veja, se está de repente no YouTube, vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor e veja se no YouTube não tem alguma música, né, da Aline Barros cantada por um cantor. De repente o Fernandinho, o Paulo César Baruch, algum cantor que talvez tenha feito uma versão e colocou num tom legal que dê para você cantar. Então já aproveita, ó, gente, eu quero cantar essa música aqui, mas nessa versão aqui já manda a versão certinha. Então você vai dar dando oportunidade para a galera se preparar para o ensaio. Então já vai chegar todo mundo já preparado para tocar aquela música naquela tonalidade, daquela forma que você quer. Tudo isso é preparação técnica para ser feito antes do ensaio. Outro tipo de preparação técnica é que é a sua voz. Você é um ministro de louvor, você é um cantor. Portanto, você precisa cuidar da sua voz, já no pré-ensaio. Você vai cantar domingo, então já ao longo da semana você cuida da sua voz. Você não vai passar o dia todo gritando com as crianças em casa, gritando para todo mundo. Aí chegar no domingo você tá rouco, você tá sem voz, você já tá tudo arrebentado. Então cuide da sua voz, que é o seu instrumento. É o seu instrumento, a sua voz. Então você precisa tomar cuidado com a alimentação. Tem certos alimentos que não é legal comer, principalmente antes de você cantar. Já outros alimentos que são favoráveis, né, às pregas vocais. Beba bastante água ao longo da semana, principalmente no dia do ensaio e no dia do culto. Esteja sempre muito bem hidratado. Faça vocalizes, né, em casa, antes do ensaio, antes do culto. Fica no cantinho, faz alguns vocalizes, alguns exercícios vocais. Prepare a sua voz para o ensaio, para o culto. Tudo isso faz parte da preparação técnica. O que eu quero que você entenda é que tanto a preparação técnica quanto a preparação espiritual precisam andar lado a lado. Eu vejo muitas pessoas errando quando dão ênfase ou para um ou para outro. Aí tem pessoas que falam assim, ah não, vou me preparar só tecnicamente, eu vou fazer vocalize, eu vou fazer aula de canto, eu vou separar os melhores músicos, nós vamos fazer o ensaio melhor do mundo, mas não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não tá nem aí para nada e acha que somente a sua música é o suficiente para agradar a Deus ali no momento do louvor. Isso não é verdade. O contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que acham que vai orar, vai ler a Bíblia, vai para o monte, vai fazer toda a parte espiritual, mas não vai fazer nenhum tipo de preparação técnica e achando que só orar já é o suficiente. Não, eu vou orar e vai chegar na hora, não vai apitar nada, eu vou cantar afinadinho, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu orei. E não é bem assim. Você precisa fazer as duas coisas. Precisa buscar um equilíbrio entre técnica e espiritualidade. Você precisa se preparar tecnicamente com tudo isso que a gente falou e também se preparar espiritualmente. Bom, agora eu quero falar com você sobre um assunto assim que é muito importante. Na jornada do ministro de louvor, eu vejo muitas pessoas batendo cabeça quando o assunto é repertório. Parece um negócio simples, mas não é tanto, porque existem uma infinidade de canções, de opções para a gente cantar no louvor da nossa igreja. Só que a gente nunca viveu num período de tanta heresia dentro da letra das canções. Fala a verdade. Existem muitas músicas hereges, muitas músicas da moda aí que, gente, não dá para cantar. E a gente acaba tendo muitas opções gospel, digamos assim, mas poucas opções de fato bíblica, canções que de fato vão agradar a Deus e de fato são adequadas para o momento dentro da liturgia do culto chamada louvor. Então, nesse momento da aula de hoje, da jornada, eu quero te dar alguns esclarecimentos que vão te ajudar muito quando você for selecionar o seu repertório para ministrar louvor na sua igreja, tá bom? Então vamos lá. O seu repertório, ele precisa ser 3 coisas. Primeira delas é o seguinte: o seu repertório, ele precisa ser um louvor. E se você já me acompanha lá no meu canal do YouTube, no Louvor Bíblico, já está careca de saber que eu falo isso em quase todos os vídeos. Se você ainda não me conhece lá no YouTube, caiu aqui de paraquedas, está me conhecendo ainda, eu vou te apresentar a nossa famosa fórmula do louvor. Eu vou colocar aqui na tela, que é: louvor é igual a elogio.
Vou traduzir para você. Érico, o que significa louvor? Se você for procurar e estudar um pouco a fundo sobre louvor, lá do original hebraico e tudo mais, você vai ver várias definições, mas todas elas nós podemos resumir em apenas uma palavra, e essa palavra é elogio. Ou seja, você quer louvar a Deus, só você elogiar a Deus. Simples. Então quando você fala, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, você está elogiando a Deus, né? Então você está louvando a Deus. Simples assim. Toda vez que você quiser louvar a Deus, basta você elogiar. Elogie o seu nome, a sua santidade, seus atributos, seus feitos. Enfim, sempre quando você elogia a Deus, você está louvando a Deus. E existem várias formas de se louvar a Deus, de se elogiar a Deus. E a forma que a gente vai falar hoje aqui, que é mais interessante para a nossa jornada do Ministro Excelente, é a música. Nós que somos ministros de louvor, nós usamos da música, da arte vocal e musical para elogiar a Deus e principalmente ajudar a igreja a louvar a Deus também, né? A gente vai falar disso já já. Mas o ponto é, louvor é igual a elogio. E o seu repertório precisa ser um louvor. Mas antes, você precisa entender que existem 4 tipos de louvor dentro da igreja. 2 deles você precisa focar. E os outros 2 você precisa eliminar. Então vamos lá, o seu louvor ele precisa ser um louvor teocêntrico. Teocêntrico é Deus, teos, no centro, cêntrico, então Deus é o centro, ou seja, são canções que têm Deus por centro, canções que elogiam a Deus. Então se você pegar um tipo de um hino, um louvor, que elogia a Deus, Senhor, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e vai por aí afora, são canções teocêntricas, são canções que devem fazer parte do teu repertório no louvor, que vai fazer com que a igreja elogie a Deus. Segundo tipo é o louvor cristocêntrico, ou seja, um louvor que tem por finalidade elogiar a Cristo e a sua obra redentora. Então toda vez que você vê uma canção que elogia Jesus, a sua obra redentora, a sua ressurreição, a sua morte na cruz, o seu retorno e tudo mais, é um louvor cristocêntrico e também precisa fazer parte do teu repertório quando você for ministrar louvor. Os 2 tipos de louvor que a gente vai falar agora, você precisa eliminar do momento do louvor da sua igreja, do seu repertório. Por que, Eric? Porque veja, se eu estou falando de louvor, estou falando de ministro de louvor, ministério de louvor, período de louvor, naturalmente o teu repertório precisa ser um louvor. Precisa ser para Deus. Porque a finalidade do momento do louvor, desse período dentro da liturgia chamado louvor, é fazer com que a igreja elogie a Deus. É uma comunicação de baixo para cima. Certo? O momento da palavra, que é o momento que o pastor vai lá e faz a pregação da palavra, é um momento de cima para baixo, é um momento que Deus fala com a sua igreja. O momento do louvor, ao contrário, é o momento onde a igreja fala com Deus, através do quê? Dos seus louvores. Portanto, o seu repertório precisa ter essa finalidade, fazer com que a igreja louve, elogie a Deus. Então são esses 2 tipos de louvor que você precisa focar. O terceiro tipo de louvor, você precisa eliminar do seu repertório, que é o louvor antropocêntrico. Antropos, homem, centro. Homem é o centro do louvor. São aqueles louvores que têm a finalidade de elogiar o homem. São aquelas músicas do tipo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você é um ouro de Ofir, você vai ter um sabor de mel. São tipo de canções que têm a finalidade de elogiar o homem, de elogiar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Portanto, esse não é um tipo de louvor que deve fazer parte do teu repertório para o momento do louvor. Se quiser cantar no momento do apelo, no momento do ofertório, no momento de oportunidade, se assim a sua igreja for, amém, glória a Deus. Mas não dentro do momento da liturgia chamado louvor, que é aquele momento onde a igreja está de pé e canta e tudo mais. Não, não, não. E o último tipo de louvor que você precisa eliminar do seu repertório são os louvores egocêntricos. Ego, o meu eu, centro. Então, ou seja, são canções que têm por finalidade elogiar a mim mesmo. Sabe aquele tipo de canções que fala assim, eu consegui, eu alcancei, eu sou bom, eu sobrevivi, eu fiz e eu, só tem eu na música? Olha pra mim, dá pra mim, tudo pra mim, e tudo eu pra mim, né? Tudo pra pessoa. São canções que elogiam a si mesmo, seu próprio umbigo.
esse tipo de canção você precisa eliminar do teu repertório. Entendido isso? Então vamos continuar. Então, a primeira coisa é essa. O seu repertório ele precisa ser um louvor. Entendido? Segunda coisa que o seu repertório precisa ser é bíblico. Parece ser meio óbvio, mas infelizmente a gente que anda pelas igrejas, a gente vê que não é bem assim, porque há muitas heresias escondidas no meio das letras chamadas gospel, e essas canções têm cada vez mais entrado sorrateiramente pelas igrejas e ensinando muitas heresias para os irmãos. Então você que é ministro de louvor, você tem uma responsabilidade gigantesca, porque a canção que você está selecionando no teu pré-ensaio vai ser cantada por várias e várias pessoas no momento do culto. Se você escolher uma música que tem uma heresia ali na letra, as pessoas vão cantar heresia por culpa sua. Percebeu a responsabilidade? Então, meu amiguinho, lá no meu canal do YouTube a gente faz muito isso, que é analisar letras de canções. A gente analisa, o pessoal manda, Eric, analisa essa letra, a gente analisa, a gente faz um vídeo. Então, eu quero te incentivar a aprender a fazer isso. Quando você pegar uma canção no teu repertório, eu quero cantar essa música que está na moda, lançou, tá não sei quantas visualizações no YouTube, tá tocando na rádio, quero botar ela no louvor da igreja. Estuda a letra dela antes. Faça isso. Pega a letra, o que quer dizer a letra? Pô, tá tirando de qual texto? Vamos ver se o texto da Bíblia bate com o que está cantando na letra. Analise a letra. Se tiver algo que não é bíblico, tira. Eric, mas é uma música tão bonita. Se não for bíblica, não serve para cantar na igreja. Eric, mas eu não sei fazer essa análise e tudo, mas o que eu faço? Você precisa estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, tiver um preparo espiritual, que a gente já falou agora há pouco, você vai conseguir analisar a letra da sua música. Cria esse hábito. Infelizmente tem pessoas que têm essa péssima mania, saem colocando qualquer música só porque são bonitas. Mas eu me arrepio quando ouço essa música. Tá, mas ela é bíblica? O que a letra fala? Fala de quê? Fala do quê? É pra onde? É bíblico, não é? Eu vou pegar uma música lá, é tudo sobre você, essa música é tão linda. Tá, mas você entende o que essa música quer dizer? Não entendo não, então nem bota, cara. Tira essa música do teu repertório. Se você não sabe o que você está cantando, você vai esperar que a igreja saiba o que está cantando? Não faz sentido. Mas essa música é linda demais, dá vontade de chorar. Tá, mas chora na sua casa. Na sua igreja, quando você for ministrar o louvor, as canções precisam ser de fato bíblicas. Eric, eu tenho em dúvida, eu não tenho certeza se essa música é bíblica, então tira. Melhor não cantar. Coloque canções no seu repertório que você tenha certeza que são bíblicas, que você não vê nenhum tipo de problema de heresia, que não tem nada que possa levar as pessoas à interrogação. Fica, mas é estranho cantar isso? Abro mão dos meus sonhos e, peraí. Será que essa música é adequada para isso? Presta bem atenção, analisa o que você está cantando, porque você vai estar induzindo a igreja a cantar com você. Isso é muito sério. Então, o seu repertório ele precisa ser bíblico. Então, o seu repertório ele precisa ser um louvor, ele precisa ser bíblico, tanto é que é o nome do canal e do programa de treinamento, louvor bíblico. E terceiro, o seu louvor ele precisa ser congregacional, ou seja, ele precisa ser voltado para a igreja. O foco é a igreja. Como assim, Eric? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas confundindo isso e levando muito para o lado pessoal. No que diz respeito à seleção ali de repertório. A pessoa pega e escolhe essa música, não, eu gosto tanto dessa música, vou colocar essa música no louvor, que é a minha música favorita. Eu adoro Aline Barros, eu adoro Fernandinho, então vou colocar porque são as minhas músicas favoritas, então vou colocar no louvor. Não é bem por aí, tá? É claro que você, como ministro, você vai imprimir a sua personalidade, o seu gosto, é claro, mas antes de você pensar em você mesmo, você precisa pensar na igreja. Será que essa música que você escolheu, que é bonita, que você gosta, é legal, é uma música adequada para a igreja cantar? A igreja vai poder cantar? A igreja vai saber, vai entender isso? Aí você pega a música do Joãozinho da Padaria, seu amigo de infância, o cara gravou um CD de uma música só, e só ele canta a música, ele e a mãe dele. E você ouve a música, música legal, tá aí. Joãozinho, vou colocar a tua música lá no louvor da minha igreja. Legal, parabéns, glória a Deus. Aí chega no momento do culto, do louvor, nem Joãozinho vai, porque ele tá na padaria, ele tá trabalhando. Você coloca a música do cara pra tocar na igreja, só você vai cantar, e a igreja vai ficar assim, mas nunca vi essa música, cara.
Ah, Eric, quer dizer que eu não posso colocar uma música nova para a igreja aprender? Pode. Só que vai demorar um pouco, né? Você vai colocar uma música nova, você vai passar ali vários domingos colocando até a igreja aprender. Se não for uma música assim da mídia, que toca no YouTube, na rádio, até a igreja aprender vai demorar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: sempre quando você for selecionar o teu repertório, pense primeiro na igreja. Será que essa música... Eu vou, por exemplo, cantar num culto de senhores, né? Um culto da terceira idade. Será que é coerente eu colocar uma música de worship? Alessandro Vilas Boas, Morada? Faz sentido isso? Não. Você talvez goste, você conheça, mas as pessoas que vão estar lá vão conhecer? Não vai adiantar. Você precisa pensar na igreja. O contrário também é verdadeiro. Você vai cantar num culto jovem, né, na mocidade, seja lá como você quiser chamar, e você pega e coloca hino da harpa de 1832. Ah, Eric, mas é minha música favorita, minha música que eu gosto desde a minha infância e tal. Tá, mas a garotada vai conseguir cantar isso? Vai ficar legal, fala a verdade. Nada contra, tá, gente? Eu não tô falando que não é para colocar, o que eu quero que você entenda é o seguinte: você precisa pensar na igreja, porque o louvor é para a igreja. Deus não está interessado em receber apenas a adoração da banda. Deus não está ali no seu trono interessado apenas na adoração do ministro de louvor, não. Deus quer receber a adoração da noiva, da sua igreja. E a função, eu poderia passar várias aulas falando aqui dessa função do ministro de louvor, mas eu vou encurtar aqui o caminho dessa nossa jornada. Mas uma das principais funções do ministro de louvor é facilitar essa comunicação da igreja com Deus. É facilitar, como? Musicalmente. O papel do ministro é ensaiar com a banda, selecionar as canções, ensaiar, passar o som e tal, para facilitar o caminho da igreja, para que a igreja possa cantar, né? Você vai dizer para onde vai, para onde volta, a hora que termina, a hora que trocar de música, qual o tom, para a igreja. Até mesmo a questão de tonalidade, tem pessoas que escolhem o tom da música só pensando nela. Não, vou colocar essa música aqui nesse tom porque é confortável para eu cantar. Aí chega para cantar na igreja e fica muito alto para a igreja não consegue cantar. E aí, adiantou do quê? Você precisa pensar na tonalidade, sim, que seja boa, agradável para você cantar, afinal de contas você é o cantor, mas que seja também num tom agradável e adequado para a congregação cantar com você. Você não pode pensar em cantar sozinho. Ah, a igreja, se não souber cantar, deixa eles para lá. Não. Aí foge completamente da função do ministro de louvor. Portanto, o seu repertório ele precisa ser um louvor, precisa ser bíblico e precisa ser para a igreja. E o último ponto para a gente já começar a encerrar a primeira aula da jornada é sobre comunicação. No pré-ensaio você precisa aprender a se comunicar com a sua equipe. Você, ministro de louvor, aprenda a passar o teu repertório antes para a sua equipe. Não vem com essa de chegar no ensaio. Gente, ó, no dia do ensaio, essa música é essa, hein? Ouve aí agora. Ou vamos tirar aqui agora. Não, gente, isso aí é muito amadorismo. Sério, ninguém faz mais isso. Assim, não dá. O que você precisa fazer? Você sabe hoje, segunda-feira, que você vai ministrar no domingo, ou que seja quinta-feira, sexta, não importa, mas o dia que você souber, já seleciona a sua música, você vai orar, você vai se preparar tudo bonitinho, pegou o teu repertório, já manda para a tua equipe, manda por WhatsApp, manda por e-mail, por onde você quiser mandar, sinal de fumaça, mas se comunica com a galera. Manda, gente, ó, eu vou cantar essa música aqui, eu quero nessa versão e tudo. E eu sugiro até aproveitar e usar a tecnologia a nosso favor. Vá lá no YouTube, quase todas as músicas que você vai querer cantar, tá lá, estão lá. Então você pega o link e já manda. Olha, gente, eu quero essa versão aqui. Porque se você só botar uma lista, olha, gente, ó, grande é o Senhor, aleluia, não sei o que, só uma lista seca, o que pode acontecer? Você vai mandar lá no grupo do louvor, você vai mandar individual, aí o que vai acontecer? Aí o Joãozinho lá da padaria vai olhar, grande é o Senhor. Aí ele vai tirar a música ao vivo que foi lançado no mês passado no YouTube. Aí o Zé da Chicandonga vai ouvir a versão acústica que foi gravado ano passado pela banda tal. Aí o Zé Pedreiro vai tirar a música do original do CD de 1532. Cara, cada um vai tirar uma versão e quando chegar no ensaio vai acontecer o quê? A samba do Crioulo doido, já imaginou, né? Por isso, meu amigo,
aprenda a fazer esse pré-ensaio, selecionar o teu repertório e mandar com antecedência para a turma. Mandar com a galera com antecedência, manda com um link bonitinho. Gente, eu quero nessa versão aqui. Repito, você vai dar a oportunidade para a sua equipe se preparar para o ensaio. Eles vão tirar a música no tom que você quer, com os arranjos que você quer, na versão que você quer. Quando chegar no ensaio, você não vai perder tempo resolvendo questão de tonalidade, de arranjo, tá? Todo mundo já vai ter ouvido, já vai saber o que fazer no ensaio. Então vamos lá, vamos recapitular tudo que a gente viu na aula de hoje, porque eu sei que é muita informação e a sua cabeça essa altura deve estar fervilhando de ideias, de coisas. Então, muita calma, deixa eu resumir aqui. Pré-ensaio é preparação para o teu ensaio. Você vai fazer isso na sua casa. Você sabe que você vai ministrar o louvor no domingo, então em casa, sozinho, você vai começar a se preparar. Você vai se preparar espiritualmente, ou seja, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, e tecnicamente, você vai fazer vocalize, você vai cuidar da sua voz, você vai separar o repertório, você vai mandar para a turma, você vai escolher o tom, você vai se preparar tecnicamente, os dois, lembra do equilíbrio? Tanto técnica quanto espiritual. E repertório, você vai prestar atenção no seu repertório, e ele precisa ser um louvor, né? E dentro do louvor, ele precisa ser um louvor teocêntrico e cristocêntrico. Além de louvor, o seu repertório ele precisa ser bíblico, ou seja, você precisa aprender a analisar as letras das canções antes de você cantar, para você ter segurança até mesmo para você ministrar o louvor, dar uma palavra a respeito daquela letra, né? E terceiro, precisa ser para a igreja. Né? O louvor é para a igreja cantar, para a igreja adorar. Para de querer ficar sempre colocando o seu gosto, né? O seu gosto pessoal ali. Não, só coloco música que eu gosto, não quero saber da igreja, só para mim. Não, não é por aí. E por último, aprenda-se a comunicar com a sua equipe. Dê a eles a oportunidade de fazerem também o seu pré-ensaio, para que você tenha um ensaio mais produtivo, é o que a gente vai falar na próxima aula. E eu quero deixar aqui um exercício para você fazer, para você sair daqui já com algo para você fazer, para a gente voltar a falar na próxima aula. Eu quero que você liste 10 canções que você já cantou, que você já escolheu no seu repertório. De repente as 10 últimas canções, que você já colocou quando você for ministrar louvor. Mas Eric, eu não tenho ministrado com frequência. Tá, então coloque 10 canções que você já ouviu na sua igreja, que já ministraram louvor na sua igreja. Você lista lá, 10 canções, e lista. Fez isso? Beleza. Você vai colocar do lado o tipo de louvor que é essa canção. Então você vai, por exemplo, você pega lá o Grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que tipo de louvor é esse? Louvor cristocêntrico, teocêntrico, antropocêntrico ou egocêntrico? Aí você vai analisar a letra, você vai falar assim, é a cidade, nosso Deus, o Santo Monte, pô, é um elogio, né? A alegria de toda a terra, pô, tá elogiando, né? Queremos o teu nome engrandecer. Engrandecer quem? A Deus. E agradecer, tipo, tá abrindo nossas vidas. Então você tá elogiando a quem? A Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tá elogiando a Deus. Então é o louvor teocêntrico. Você vai botar do lado. Você vai fazer isso com as 10 canções que você selecionar. E no final você vai fazer um balanço. Como está a situação do louvor da sua igreja? Será que a sua igreja canta mais louvores teocêntricos? Será que a tua igreja canta mais louvores egocêntricos? É um bom momento para você fazer essa avaliação e ainda dá tempo de você mudar esse jogo no seu ministério, tá bom? Então é isso, por hoje é só. Eu sei que a sua cabeça está fervilhando, a gente tem muitas coisas para falar sobre todos esses assuntos, mas eu preciso ir com calma, não posso jogar muito conteúdo de uma vez, porque senão você vai ficar perdido e não é isso que eu quero que aconteça nessa tua jornada, tá bom? Nessa segunda aula a gente vai falar sobre ensaio, como ter um ensaio produtivo. Então você não pode perder, porque essa aula está sensacional. Combinado assim, então, nos vemos na próxima aula.